ICNV Realengo 2026. Não, eu quero que vire um chavão, vire tipo no grito de guerra. ICNV Realengo 2026. Isso aí, saia da sua zona de conforto. Amém. Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao 48. Mateus capítulo 5, do 43 ao 48. Hoje vai ser uma pregação bem densa, então para de ficar olhando a notificação do celular, coloque isso aí no silencioso e se concentre nesse momento nas pérolas que são a palavra de Deus. Mateus 5, do 43 ao 48. Vou ler os versículos ímpares e você leia por consequência os pares, por sequência. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Juntos. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra nessa manhã, para nela meditar. Fala aos nossos corações, afina nossos ouvidos a Tua voz. Queremos ser servos com o coração cheio de amor, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus, a igreja pode se sentar. Agora é hora de fazer um questionamento para você. Você intercedeu pelo seu irmão essa semana? Amém. Glória a Deus, gostei do amém. Você orou por ele? Orou pelo seu pastor? Amém. Orou pela sua igreja? Amém. Glória a Deus. Leve a sério esse voto. Eu quero uma verdadeira transformação na vida da nossa igreja, porque na unidade o Senhor ordena a sua bênção. E quando você intercede, você está fortalecendo essa unidade. Ao longo da nossa caminhada, nos últimos domingos, esses foram os 3 principais tópicos quais nós abordamos ao longo dessas pregações, focando em pilares que me chamam a uma fé consolidada, porque a nossa fé é racional, a nossa fé não é um arrepio, nós não estamos aqui seguindo tremeliques, simpatias, não. Nós estamos seguindo aqui a um Deus poderoso, que esvaziou da sua glória por amor a cada um de nós e nos deixou ordenanças, nos deixou mandamentos, princípios, para que seguíssemos, para que conseguíssemos assim alcançar a vida eterna, a salvação da nossa alma. Quem quer ser salvo, diga amém. Amém. Então, primeiro domingo falamos sobre o amor, e depois falamos sobre sermos servos, um assunto que eu tenho constantemente pedido a Deus: Senhor, traga quebrantamento para a nossa igreja, porque toda vez que eu falo a palavra servos, eu vejo meia dúzia de irmãos fazer assim, ó. E veja que coisa do inimigo que o mundo está fazendo hoje em dia. Para não usar uma palavra que alguns consideram desconfortável, estão usando agora a palavra Mas olha o que o voluntário é. Geralmente serve por decisão própria e quando lhe é conveniente. Esse é o voluntário. É o que está na moda nas igrejas hoje em dia. Ele escolhe a tarefa, o horário, se pode assistir quando se cansa ou se sente sobrecarregado. Mas o servo é um cara diferenciado. Olha o que o servo faz. Entende que não tem folga no seu chamado, ele não serve apenas quando quer, mas porque foi chamado e comprado por Cristo. O servo está à disposição para o que for necessário, mesmo que isso exija sair da sua zona de conforto. O que corrobora com a palavra de Deus. Porque olha o que a palavra de Deus fala: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Aí pula para o versículo 7, que eu tenho que ser rápido na pregação. Que pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Então, se toda vez que eu falar servo, isso doeu o seu coração, peça perdão a Deus ou busque uma verdadeira conversão. Porque quem é convertido, quem é nova criatura, dizer que é servo, isso é algo natural. É algo que arde no seu coração. Eu estou com uma pessoa aqui na igreja que está fazendo de tudo para ajustar o trabalho, para trabalhar na igreja, para ser servo, para ser ministro. E isso me traz uma alegria no coração tremenda, tremenda. E também lemos também sobre sermos humildes. Porque nós precisamos ser humildes para aceitarmos verdades que nos confrontam. A palavra de Deus é algo que nos chama a sermos confrontados. Como próprio nós lemos anteriormente, sair da nossa zona de conforto, fazer a vontade de Deus. Mas uma coisa eu tenho que dizer para você que deve alegrar o seu coração.
Toda vez que nós fazemos a vontade de Deus, nós nos tornamos mais próximos dele. Quanto mais eu busco a sua presença, quanto mais eu busco fazer as coisas do Senhor, mais próximo dele eu me encontro. Mas na última quarta-feira eu lembrava para a igreja, quando estudamos o livro de Salmos, capítulo de número 49, todas as quartas-feiras nós oramos pela família, estudamos o livro de Salmos. Eu sinalizei para a igreja que o mal nunca ganhou tanto espaço na nossa sociedade como nos dias de hoje. As pessoas más, perversas, injustas, os juízes iníquos, atualmente nunca ocuparam tanto espaço na nossa sociedade. Nós temos um caso, eu citei isso, já falamos sobre isso anteriormente, uma das maiores igrejas do nosso país, e nesse momento está sendo acusada de fazer parte da fraude do INSS e do Banco Master. O homem que sobe do altar da igreja para dizer que Deus é amor, ajudou a tirar dinheiro de idosos e deficientes físicos. Eu oro que Deus tenha misericórdia dessa denominação, porque o número de pessoas que vão virar desigrejados dizendo que foi desiludido por homem, poderão ser multidões de pessoas que vão dizer uma coisa como essa. Mas eu creio que Deus pode preservar aqueles que são seus. Quem crê nisso, diga amém. O mal cresce cada vez mais. Recentemente, 4 adolescentes numa praia em Santa Catarina espancaram um cachorro até ele ficar agonizando. Destruíram o crânio daquele animal. Ao chegar no veterinário, tentaram de tudo. A única coisa que puderam fazer é dar uma morte digna para aquele pobre animalzinho. Crianças rindo, brincando enquanto bicavam o animal na praia. Sabe o que os pais fizeram? Mandaram para a Disney para proteger. Só que o governo o Ministério Público está atrás deles. E já voltaram para o Brasil. E não sei o que vai continuar. Segundo o que estão dizendo, vai dar nada. Porque eles são menores. E para variar, uma juíza é amiga da família. Então está protegendo eles de todas as formas. Na tentativa de salvar uma criança no hospital, enfermeiros improvisaram um respirador com uma tampa de bolo. Sabia disso? Uma tampa de bolo. Eles queriam salvar aquela criança. Enquanto isso, um rapaz que nasceu homem, mas se reconhece mulher, ganhou 2 pares de silicone do SUS. Uma criança não tinha respirador, fizeram de tudo os médicos. Eles improvisaram um respirador com uma tampa de bolo descartável. Enquanto o SUS deu um par de silicone para um homem que se reconhece como mulher. Você duvida que o mundo jaz no maligno, meu irmão? Só que nós não somos daqui. O grande perigo é que o mal desse mundo está contagiando a igreja, está endurecendo o coração da igreja, está fazendo a igreja não ter um olhar de misericórdia para a pessoa que está à sua direita, para a sua esquerda. Mas as minhas convicções não são as convicções desse mundo. Nós não vivemos pelas regras desse mundo. Nós não estamos aqui para retribuir o mal desse mundo, o mal que as pessoas nos fazem, porque o mundo e as pessoas têm nos feito muito mal. Tem pessoas em nosso meio adoecendo pela sobrecarga emocional que pessoas lançam sobre elas, sobre o que o mundo lança, os aborrecimentos, preocupações desse mundo. Mas nós estamos aqui, acredite, por mais doloroso que seja, para orar e amar aqueles que te... Só que existe uma regra que você precisa entender. Eu fui muito equivocado, né, irmã Tayane? Quando eu falei, você tem que gostar de todo mundo. Eu não falei isso na pregação minha? Você não tem que gostar de todo mundo. Eu estou tirando a sua responsabilidade. Porque amar o amor de Cristo não é andar abraçado, não é andar coladinho, não é levar para sua casa, não é permitir ser abusado por essa pessoa. Tem pessoas que são desrespeitosas. Ah, você é crente? Me dá dinheiro. Não. Eu vou ensinar para você, à luz da palavra de Deus essa manhã, qual é o amor que Deus espera de cada um de nós. Nós temos que entender o que Deus espera, porque senão as pessoas vão abusar de vocês. As pessoas olham a igreja, tem que fazer algo por mim. A igreja só tem que fazer uma coisa, pregar a palavra de Deus. Sei que aquelas pessoas que gostam do assistencialismo podem se aborrecer, mas o primeiro papel da igreja, nós ajudamos os irmãos, é claro, nós não somos pessoas indiferentes, mas é estar firmado nessa palavra. E para estar firmado nessa palavra, eu tenho que entender o amor que Deus espera que nós tenhamos uns pelos outros. Então diga para o seu irmão, você não tem que gostar de mim, fala para ele.
Você tem que me amar. Então vamos lá. No versículo 43, olha o que ele fala. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e... Volta para a passagem aí, abre sua Bíblia de novo. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e... Tem algum lugar na Bíblia que manda você odiar seu inimigo? Peraí, pastor, mas tem uma passagem ali que dizia, olho por olho. É aí que eu agora vou trazer para você, à luz da palavra, o entendimento. Eu tenho que lutar contra certas culturas dentro da igreja que fazem apologia à vingança, ao tratar mal, ao fazer acepção de pessoas, porque acredite, tem pessoas criando suas próprias convicções teológicas, cristãs, para fazer o que bem entende de dentro da igreja. Na igreja eu não faço o que eu bem entendo, eu faço o que a palavra manda. Então as pessoas olham para o Antigo Testamento quase que achando como uma espécie de permissividade para tratar mal as pessoas. Eu vou dizer para você, não. Primeira coisa, no Antigo Testamento ele fala em Êxodo, capítulo 23, versículo 4, o seguinte: se você encontrar desagarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Primeira coisa é essa. Segundo que ele fala, o livro de Provérbios, muito antes de Jesus, já dizia, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque assim como você, pois assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E terceira coisa, quando o Antigo Testamento nos fala, proibição de se alegrar com o mal alheio. Nós temos um movimento hoje de músicas evangélicas que exaltam você que está bem e diz, haha, para o meu inimigo. Isso não existe. Nós não podemos nos glorificar com o mal na vida dos outros. Nós temos que olhar para os... Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Mas você não tem que ficar zombando. Fala, Senhor, tenha misericórdia dessa alma. É isso que Deus espera de nós. A Bíblia nunca nos ensinou a odiar os inimigos, mas naquele momento os fariseus traziam um discurso que era confortável para eles. Então eles criavam esses chavões que nunca estiveram na lei. Mas pastor, por que a lei diz olho por olho? É porque a violência do povo de Israel era desproporcional. Eles eram um povo extremamente violento. E quando eles faziam vingança, imagine, alguém foi lá e topou no seu pé. Ele pegava o facão e te matava. Então, o que eu creio que Deus Todo-Poderoso fez para botar ordem? Eles tinham um problema de higiene. Você vai ver que no Pentateuco tem muitas regras sobre cuidado de limpeza e higiene, porque eles não eram um povo muito limpinho, e isso causava muitas enfermidades entre eles. Então Deus teve que criar uma série de regras para que não ocorresse o excesso na vingança. Tanto que nós temos a própria questão, quando os fariseus perguntam ao Senhor, perguntam o seguinte, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu, por causa... Eles eram um povo teimoso. Então as regras do Antigo Testamento, Deus, ele fala, ele veio aperfeiçoar a lei. Então muitas pessoas da igreja hoje estão achando que podem ver como o Antigo Testamento. Meu amado, a Bíblia ela é eu sei que é muita informação, mas aí nós chegamos, Jesus chega e fala, o que Deus uniu, não separe o homem. Deixa bem claro, divórcio, zero. Mas se aconteceu num período que você não era cristão, amém, todos os seus pecados estão perdoados, não traga condenação para você. Deus quer todo mundo juntinho. Então, o Antigo Testamento não é justificativa para a igreja poder se vingar das pessoas, dizer que não ama as pessoas, fazer acepção de pessoas, porque a vingança pertence a quem? E Romanos, capítulo 12, 19, diz, eu não botei também, eu estou uma bênção hoje, estou uma bênção. Romanos 12, 19, só anota aí. Meus amados, não façam justiça com as suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, você tem assuntos pendentes com alguém na sua vida, saiba você, Deus vai se vingar por você. Muita informação, não é? Mas eu preciso desconstruir essa teologia maligna dentro da igreja, que convence as pessoas que eu posso me vingar, tratar mal, dizer quem eu devo amar, e quem eu não devo amar. Você tem que amar todos. E ao observar essa acepção de pessoas que os fariseus faziam e contaminava automaticamente a igreja, Jesus lança esse texto que nós vamos ler essa manhã. Dá uma olhadinha no versículo 44. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem
pelos que perseguem vocês. Ele está mandando você colocar ele na sua casa? Ele está dizendo que dá dinheiro para eles? Não, orem por eles. Porque muitas das vezes vão chegar pessoas em cima de você, te seduzindo, assediando moralmente, querendo te constranger a fazer alguma coisa por eles. Você não é obrigado a fazer nada. Você é obrigado a fazer o que a palavra de Deus manda. Nós obedecemos a palavra, não a sugestão de homens. Então eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre o maus e bons. Como nós lemos, quando nós estudamos sobre Salomão, o mal vem sobre os bons e os maus. Não adianta, porque se vocês amam aqueles que os amam, muito bom, né? Que recompensa terão? Publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, ou seja, só cumprimentar os seus irmãos, chegar na igreja, eu gosto de você, eu te cumprimento. Não, eu vou cumprimentar a todos. E os que estão fazendo demais, os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como o Pai de vocês que está nos céus. Mas então, louvado seja Deus, eu não tenho que gostar de todo mundo, eu tenho que amar. Agora temos que entender que, dada a mediocridade da língua portuguesa, limitada que ela tem uma falha. Ela não especifica amor na sua diversidade. Amor existe de diversas formas. Então, primeiro, vamos para o amor gostar, que é o amor filho. Lê para mim, igreja. Glória a Deus. Eu tenho um amor espontâneo para minha mãe. Tá todo o pessoal orando aqui. Nós temos nosso grupo secreto de oração. Todas as sextas-feiras acontece aqui. Tá todo mundo orando. Eu agarrei ela, tasquei um beijo na testa dela. É espontâneo. É minha mãe, né? Eu amo essa mulher. Fico com vergonha não, Andina. Né? Deu um beijão na testa dela. E ela quase desconcentrou na oração. Manteve firme ali no espírito, né? Porque é voluntário. Minha filha, quando eu terminei de fazer a primeira lâmpada, eu fiquei tão feliz, foi tão difícil. Eu abracei ela, dei um beijo nela, falei, filha, obrigado, que você ajuda muito papai, que orgulho que eu tenho de você. Isso é esse amor. Mas não é esse o amor que Deus espera que eu tenha pela pessoa do meu lado. É claro que se todos nós chegarmos ao amor filho, louvado seja Deus. Temos amor espontâneo pelos outros, é o que eu mais quero como pastor. Mas é esse aqui que nós temos que ter, ó. Dá uma olhadinha. Lê para mim, amor, ágape. Leia para mim, é a palavra? Porque a minha preocupação como pastor é que o mal que está acontecendo no mundo está endurecendo o coração das pessoas. O mal do mundo está moldando o coração da igreja. Esse é o perigo. E criando um fogo estranho que está afastando a fé genuína de dentro das igrejas, trazendo uma forma de amar diferente. E eu quero mostrar para você como esse fogo estranho, como esse amor estranho está dentro da igreja, com números, não apenas com sugestões. O Brasil possui aproximadamente 48 milhões de cristãos. Que bacana. Quem acha isso legal diz amém. 48 milhões de pessoas cristãs. Isso corresponde a 30% da população brasileira. Olha isso. 30% de pessoas são muitas pessoas. 30% de pessoas é um poder grande para influenciar uma nação. Você concorda comigo? 30% de um povo, que coisa extraordinária. Nós poderíamos, com esse poderio todo, evangelizar mais 25%. Então, 55% da população seria cristã. E nós poderíamos dizer de verdade, o Brasil é uma nação santa. Né? E os outros 45% seria questão de tempo. Nós 55% iríamos ganhar todos eles. Mas é isso que tem acontecido na nossa nação? A igreja está influenciando o Brasil? Está melhorando? O Brasil se torna mais justo, mais humano, mais amoroso, mais misericordioso, rico? Não. Está cada vez
Eu trouxe números. Violência cresce, roubos, assassinatos. 60% das mulheres que dão à luz nos hospitais são mães solteiras. Prostituição cresce, prostituição infantil, pedofilia, tráfico de crianças cresce. Trabalho de feitiçaria, macumbaria feito com crianças. Você sabia que as crianças que desaparecem no Brasil sob o trabalho de feitiçaria e não aparece uma notícia na televisão? Esse é o Brasil. Grande parte desses 30% de evangélicos não se converteram, eles aderiram ao evangelho. Existe uma diferença de se converter e aderir. Aquele que adere, ele vive a sua vida e tem uma agenda com a igreja. Aquele que se converte, entrega sua vida aos pés do Senhor. Você tem muitos jogadores de futebol que se dizem cristãos e nas baladas se relacionam com mais de 8 mulheres, mas eu sou cristão. Quer dizer que eu sou cristão está na moda. Você vê pessoas se prostituindo, homens adúlteros, mas que se dizem, eu sou cristão. Nós vemos pessoas praticando mal e violência, homens com fuzis na mão. Quando a gente vai evangelizar na comunidade, a gente vê, quando a gente vai lá dentro da Cracolândia. Nós chegamos lá e o pessoal com fuzil, entrar na minha casa, entrar na minha vida. Que tipo de fé é essa? Mas essa é a fé que muitas pessoas possuem. É uma fé nominal. São pessoas que aderiram à palavra de Cristo, mas não se converteram. Existe um jogo chamado Roblox. Quem conhece o jogo Roblox? Nada contra o jogo Roblox. Agora parece que aumentou a segurança dele, não tem mais chat, né? Mas você sabia que existe uma igreja dentro do jogo Roblox? Existe uma igreja que está... E é pentecostal, reteté, essa partida de fogo. Tá? Então, isso é doentio. E existe mais de 1 milhão de membros essa igreja virtual. Então, a igreja é sobre um povo que se reúne e agora se reúne digitalmente. E se você, eu coloquei esse mesmo, o Brasil está doente. Eu coloquei esse mesmo, nosso povo está doente. E assim é seu legalista, você é um fariseu. Porque eles têm a convicção que aquilo ali é verdade. Só para lembrar, Roblox é um dos maiores antros de pedofilia e sequestro de crianças. Porque homens adultos entram ali, marcam encontro com crianças e roubam crianças e abusam de crianças. A mesma plataforma que agora tem uma igreja online. O santo não se mistura com... E é um projeto que cresce cada dia. Grupos, já tem sites na internet. E se você critica, você é tido como louco, fariseu, como legalista. 30% do Brasil poderia fazer uma grande diferença se todos se curvassem aos pés do Senhor. O verdadeiro amor só existe e só pode ser praticado por corações que se curvaram a este evangelho. Amar como Cristo amou, sermos servos como Cristo foi, não servos de si mesmo. Eu conheço muitas pessoas que são servos de si mesmo, fazem o que bem entendem, mas Deus tratará cada um deles, eu oro que Deus trate com cada um deles. Mas hoje é dia de colocar no nosso coração, à luz dessa palavra, nos perguntar, eu me converti a esse evangelho ou eu aderi à moda do evangelho de ser cristão? Eu quero que você se pergunte isso, porque a palavra de Deus fala, examine-se, pois... Porque entenda bem, a conversão, ela tem frutos como consequência. Frutos de comprometimento, de amor, de servir, de se dar, de negar-se a si mesmo. Se sua vida... Eu conversava com o irmão há semana. Existem pessoas que criaram a sua própria legislação, o seu próprio senso de fé, a um ponto que nada que o pastor falar do altar terá mais efeito em seu coração. Porque a fé que ele criou, ele está tão convicto dela que o que eu falar não serve mais para nada na vida daquele irmão. Ele está consciente que tudo que ele faz está certo e ele não deve satisfação a ninguém disso. Se todos os 48 milhões de evangélicos do nosso país passarem a viver esse evangelho na sua totalidade, nós seremos 48 milhões de convertidos. E por meio da oração e intercessão, nós poderemos sarar a nossa nação. Curar, resgatar. Então agora, hoje você sabe. Eu lembro de um caso que eu nunca esqueci disso. Kleber, olha que interessante. Se o Kleber arrancar o meu dedo, eu tenho que perdoar o Kleber?
Sim ou não? E essa dúvida não pode estar no seu coração, não. Sim. Fala para o seu irmão, sim. Mas pastor, ele arrancou meu dedo. Mas você tem que perdoar. Eu vou colocar meu pé de novo para o Kleber poder arrancar meu dedo? É isso. Vamos amar, vamos orar, vamos interceder. Mas em hipótese alguma, permita que as pessoas distratem você, abusem de você. Mas enche o seu coração de amor. Teve aquela barraquinha de coxinha que estava aqui, eu achava uma falta de respeito. Eles jogavam óleo bem na frente da igreja e o chão ficava escorregadio. Eu joguei ácido, joguei produtos mil, eu não conseguia tirar aquela crosta de gordura. Aí sabe como eu comecei a orar? Senhor, dá um lugar melhor para essa barraquinha e abençoa esse rapaz que trabalha aqui. Olha, ele ganhou uma barraquinha linda e agora ele fica do outro lado da rua. E ele não joga mais óleo na calçada da igreja. Isso é amor. Isso, eu podia orar, Senhor, tira essa peste, saia da minha calçada. Senhor, que ele tenha um lugar melhor para trabalhar. Deus deu uma barraca linda para ele, do outro lado da rua, coxinha boa, pode ir lá dia de semana, coisa fina. E ele não joga mais o óleo dele no esgoto aqui da frente. Que eu tinha tanto medo dos velhinhos escorregar, quando chovia, ficava de escorregadia a calçada, eu ficava com a vassoura lavando e não conseguia tirar aquele óleo do chão. Eu creio que agora, das próximas lavagens que eu fizer, vai reduzir cada vez mais esse óleo e o risco vai passar. Isso é amar. Coloque seu coração diante da palavra, diante da luz dessa palavra, durante a Santa Ceia dessa manhã. E faça essa pergunta, seja verdadeiro, não fuja não. Não faça o detox evangélico quando sair por aquela porta de esquecer tudo o que foi dito, não. Se você quer ser abençoado, quer ser salvo, que não falte óleo sobre a sua cabeça e que as suas vestes sejam alvas como a neve no dia da volta do Senhor, você tem que viver essa palavra na sua totalidade. Curva a sua cabeça, feche seus olhos.